relativamente ao que foi a partida em falso da AD, que foi aquela cerimónia no Porto, na Alfândega do Porto, que parecia soturna, literalmente, e com discursos muito mal preparados, quer de Nuno Melo, quer de Luís Montenegro. Isto faz-nos mais lembrar o Congresso de Almada do PSD, que foi mais profissional, foi mais bem feito, com mensagens mais certeiras, mais bem dirigidas. Ora bem, é isso suficiente? Vamos ver, tentar perceber aquilo que são realmente os desafios da AD. E eu acho que, de alguma forma, um dos convidados do dia, Paulo Portas, colocou-os no sítio certo. Ele fez um bom discurso. Paulo Portas, quando quer fazer bons discursos, fala-os, e mostrou um bocadinho o caminho das pedras aos atuais dirigentes, quer do CDS, quer do PSD. Ora bem, o PSD tem, eu diria que, duas grandes dificuldades nestas eleições. O PSD AD tem duas grandes dificuldades nestas eleições. A primeira é... chama-se Chega e chama-se todos os votos que na área não socialista do eleitorado, ou digamos, para os partidos não socialistas do eleitorado, poderão ir para o Chega. Isto é muito significativo porque estamos a falar de uma situação que, do ponto de vista, que é nova, que é relativamente nova. O que é que quer dizer com ser nova? Quer dizer que nunca na nossa história democrática houve maiorias de votos à direita que não fossem maiorias com o PSD. Portanto, ou do PSD diretamente, ou de uma coligação encabeçada pelo PSD. Porquê? Porque foi sempre necessário, para formar governos de maioria, fazer coligações, ou então ter maioria diretamente. As coligações foram em AD original, depois coligações pós-eleitorais, as de Durão Barroso e Pedro Passos Coelho, e sozinho as duas maiorias de Cavaco Silva. Mas nessas circunstâncias não havia mais votos à direita para além do PSD e do CDS. Agora há, e podem chegar a somar entre Chega e Iniciativa Liberal, podemos estar a falar de 20% dos votos. Quando falamos de 20% dos votos e pensamos que em eleições em Portugal os partidos à direita raras vezes tiveram mais de 50%, teve Cavaco Silva, mesmo na altura em que Sá Carneiro obteve a maioria de deputados no Parlamento, não foi com mais de metade dos votos. Portanto, digamos que o que sobra deste eleitorado, digamos assim, para o PSD e o CDS, não chega a 30%. É preciso crescer bem para cima dos 50% para ter a garantia de que se chega aos 33%, 34%, que é uma votação que parece muito má, mas dado o quadro político, e que historicamente é muito má para estas forças políticas, mas que, considerando o conjunto dos votos à direita do Partido Socialista, seria uma votação excepcionalmente alta. Ela é possível, atenção, ela é possível e podemos estar a encaminhar-nos para aí, porque há de facto dois fenómenos novos, que é, por um lado, ou melhor, um fenómeno que não é tão novo como isso, que é muitas pessoas que não querem mais governo do Partido Socialista, portanto, que não estão disponíveis para voltar a apostar nesse cavalo, sobretudo depois desta experiência de maioria absoluta trágica, e também de quem está à frente do Partido Socialista não é um político como António Costa, é um político como Pedro Nuno Santos, e, portanto, haverá aí muitos eleitores que não querem mais Partido Socialista. E atenção, não te esqueças que em 2015, com António Costa, mas ainda com memória dos anos de José Sócrates, o Partido Socialista teve 33% apenas. Depois governou, como sabemos, com a geringonça, mas teve apenas 33%. Portanto, acho que foi essa a votação, 33,5% ou coisa assim do género. Portanto, agora, a AD, considerando estes 20% de votos que vão para a Iniciativa Liberal e para o Chega, para chegar a 33% tem que se esforçar. Tem que se esforçar. E eu acho que muitas vezes as pessoas, quando fazem análises das sondagens, não fazem estas contas.
esquecem que há toda aquela bolsa de votos. Além deste descontentamento com o Partido Socialista, de facto há outro fenómeno aqui importante. E esse outro fenómeno aqui importante é que estes dois novos partidos, o Chega e a Iniciativa Liberal, vão buscar votos que eu diria que são votos que a AD só por si teria dificuldade em ir buscar. Alguns desses são votos que vêm... Alguns votos são votos que naturalmente viriam da AD e daqueles partidos e pessoas que já votaram aí, mas há outros votos que são votos que vêm da abstenção, talvez mais importante no caso do Chega, e entre a juventude, votos que vêm dos jovens para a Iniciativa Liberal. E são votos que poderiam ou continuar na abstenção ou andar por outros partidos e, portanto, estes dois partidos, ao contrário do que às vezes muitas pessoas dizem, alargam o espaço político nesta zona, digamos, eleitoral, à direita do Partido Socialista. Não afunilam, alargam. Ele está a crescer. E já cresceu, e tem vindo a crescer nos últimos tempos. No último eleições, cresceu, digamos, não estou a dizer transição direta de votos, estou a dizer, matematicamente, cresceu à conta dos partidos mais à esquerda do Partido Socialista, portanto, o Bloco e o PCP, mas agora vai crescer à conta um bocadinho de todos. Portanto, o que estás a dizer é que podem constituir uma oportunidade para o PSD. Podem constituir uma oportunidade para o PSD, uma oportunidade fácil no caso da Iniciativa Liberal, ou relativamente fácil, uma oportunidade muito complicada no caso do Chega, mas esse é outro tema. Portanto, este é um dos primeiros problemas que a AD tem. O seu espaço eleitoral é diferente do que era antes, é um espaço mais exíguo, digamos assim, e, portanto, conseguir aquilo que é o seu primeiro objetivo, ter mais votos que o Partido Socialista, não é um dado adquirido, ao contrário do que poderíamos pensar depois destes 8 anos do Partido Socialista. Portanto, estamos com isto, eu quero dizer que se calhar estamos a entrar num tempo político novo em Portugal, em que as contas se fazem de maneira diferente do que aquelas faziam antigamente. Vamos verificar se é isso ou não que acontece, portanto, porque habitualmente os dois maiores partidos tinham facilmente votações, os dois, para lá, contando com o CDS também, tinham 80% do eleitorado, 70 e tal por cento, 80% do eleitorado, agora podem ficar abaixo dos 2/3, abaixo dos 66%. Ficarão muito provavelmente abaixo dos 2/3. Vamos ver o que acontece. Outro aspecto que é também muito, muito relevante, e eu já vou à questão do Chega e da forma como a AD tem que lidar com o Chega. Outro aspecto que é muito relevante é as propostas. Portanto, e desse ponto de vista, os passos que têm vindo a ser dados pela AD, eu devo dizer que durante a semana passada houve uma altura que cheguei a ficar um bocado assustado. Então? Parecia-me haver uma espécie de leilão de propostas entre o PSD e o Chega, género. Nós queremos mais salário mínimo, nós ainda subimos mais 100 euros. Quer dizer, a certa altura, onde é que isto acaba, não é? Portanto, no entanto, houve algum serenar dos ânimos, eu diria, nesta convenção. Não foi uma convenção em que se prometeu tudo a todos. Parece haver mais preocupação com os cenários macroeconómicos, vamos ver se eles são ou não realistas. Ainda há bocado foi o tema aqui do explicador, mas percebemos que eles não estão ainda todos em cima da mesa para nós os podermos ver. Mas há aqui alguns sinais que eu diria que são interessantes e positivos, porque são em áreas críticas da governação. O PSD está a conseguir trazer, a AD está a conseguir trazer para a sua área, não é para a sua área política, que alguns até poderiam lá estar, para a visibilidade política, para o debate, figuras que conhecem as áreas e que têm propostas que não são exatamente mais do mesmo, ou mais dinheiro para cima dos problemas. Desse ponto de vista, a intervenção da antiga bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, antiga administradora de Santa Maria, foi uma intervenção na área da saúde importante, assim como foi bom que Montenegro tivesse colocado preto no branco algumas propostas para esta área. Algumas podiam ser apenas eleitorais, tipo plano de emergência, outras foram mais claras no que respeita à necessidade de fazermos aquilo que eu pessoalmente tenho feito aqui muitas vezes, que está também noutras propostas eleitorais, designadamente propostas eleitorais da Iniciativa Liberal, que é
não pensar no Serviço Nacional de Saúde apenas como um serviço estatal, mas como um sistema que integra todas as valências disponíveis. Nós somos um país demasiado pobre para poder ter tudo ao molho em fé em Deus e não haver coordenação entre as coisas. Foi dos erros mais fatais, dos crimes, eu diria mesmo, de Marta Temido, e que vai ser perseguido ideologicamente por Pedro Nuno Santos, esta ideia de que o Estado tem que fazer tudo. Bem, mas voltando aqui voltando à AD, foi importante essa ideia de que vamos tirar partido de todo o sistema. Em Portugal tem, em termos comparativos, um número de médicos que compara bem com a maior parte dos países da OCDE. Eu sei que uma parte deles são médicos que estão já na reforma, ou têm idade para a reforma, mas muitos desses médicos continuam a trabalhar, só que já não trabalham no setor público, alguns porque nem podem, é-lhes vedada essa possibilidade, e não faz sentido o país não tirar partido dos recursos humanos que tem e dos recursos instalados que tem em todos os setores, até porque quando as coisas apertam, as pessoas viram-se para o lado que se conseguem virar, e nós sabemos que, por exemplo, nesta recente vaga de gripes, as urgências dos hospitais privados também estavam apinhadas. Quer dizer, também tinham tempos de espera, tempos de espera elevados. Diria que não idênticos aos de muitos hospitais públicos, porventura não tão caóticos, mas também não estava ali tipo, chego e sou atendido como se chegasse ao restaurante, não é? Não foi assim. Bem, dito isto, acho que ter aí bons colaboradores, ter também bons colaboradores na área da educação. O nosso Alexandre Homem Cristo é candidato nas listas da AD e interveio na convenção e tem sobre este tema ideias que me parece que não são apenas dar dinheiro aos professores e resolver o problema dos professores com um cheque. Tentar encontrar um sistema diferente do atual. Vamos ver até que ponto é que isso vai traduzir no programa. Mas quer dizer, há pistas abertas na boa direção, não é apenas ver quem é que tem mais, quem é que promete mais crescimento para fingir que com contas certas dá mais às pessoas. Porque isso é um bocadinho a lógica, sim, a lógica do Chega é nem fazer contas, é assim uma coisa mirífica. A lógica de Pedro Nuno Santos é dizer que as contas podem ser um bocadinho menos certas. Esta lógica foi diferente e foi por um caminho que propõe soluções para o Estado diferentes. Aliás, eu hoje de manhã comecei a ouvir o Carlos Pereira, do Partido Socialista, a responder ao Óscar Afonso, que é um economista que está com o programa da AD. Aqui no Explicador, e achei graça ele achar que a única proposta que havia, as únicas coisas que podem mudar no crescimento económico é o IRC, quando não é. O IRC é um detalhe. É importante, mas é um sinal, se quiseres. É um sinal de relação com o mundo do investimento e das empresas diferente, mas é um detalhe. Há muitas outras coisas que têm a ver com a diferença muito grande, que é ter alguém a escolher as empresas a que recebe subsídio, como foi prometido por Pedro Nuno Santos, ou ter alguém a dizer, vocês é que sabem o que é que vão de fazer e, portanto, andem para a frente, a gente quer facilitar-vos a vida. São duas visões da forma como a economia funciona que são, de facto, muito diferentes e muito distintas. E é bom nós termos opções. É bom não irmos para as eleições só a pensar que é tudo uma diferença de quantidade. Não. Há coisas que são diferenças de qualidade e, desse ponto de vista, ao contrário do que eu receava na última semana, a convenção correu melhor. Faltam agora os programas, falta clarificar isto tudo, mas desse ponto de vista o sinal positivo está dado. O que é que eu gostei menos, queres que diga? Vamos lá. O que é que eu gostei menos? Bem, ficou mais ou menos claro que muitas vezes há falhas de coordenação nos discursos. Falhas de? Coordenação no mínimo. Quer dizer, a gafe do Nuno Melo quer dizer, distraiu a atenção da convenção para uma coisa que não devia ter acontecido e no dia seguinte ele devia ter dito que tinha dito o que tinha dito, basicamente, não é? Portanto, e não fingir que tinha dito uma coisa diferente. Assumir. Mas os políticos têm uma grande dificuldade em assumir que se enganaram, ou que cometeram um erro qualquer, ou que tiveram uma falha, uma frase em falso. Uma gafe. Bem.
Já eu não faço exatamente a mesma leitura que algumas pessoas fazem, gostam muito de criar castelos em todo lado, construí-los também na areia, sobre a ausência de Pedro Passos Coelho. Circulou muito durante o fim de semana, e está aí publicado em muitos órgãos de informação, por acaso nem umas fotografias de um almoço em que Pedro Passos Coelho esteve na Guarda, restaurante, passa por publicidade Aquários, não sei se é bom ou se é mau, em que ele esteve com uma professora do instituto, aparentemente ele fazia anos, ele foi lá e estavam lá outros políticos, ou outros ex-políticos, estava lá o Rui Rio também, estava lá o Paulo Mota Pinto, que era o antigo líder parlamentar de Rui Rio, estava lá vários juízes, mas também estava lá um bispo. Portanto, era uma senhora que convidou os amigos, ou convidou os seus conhecidos, e eles juntaram-se ali para um jantar, que eu não sei se teve uma data redonda, às vezes as coisas acontecem, não estavam assim também 100 pessoas, estavam para aí 20. Pelo menos eu não tive a contar, todas estavam à mesa, mas eram para aí 20, e todas de cabelos bem brancos, exceto o Pedro Passos Coelho, que agora não se nota a cor dos cabelos. Portanto, a maior parte deles cabelos brancos, e Paulo Rangel também, por exemplo, estava lá. E muita gente construiu castelos na areia com estas fotografias, que andaram por aí a circular, como se elas dissessem alguma coisa. Eu acho que, independentemente daquilo que possa passar-se a nível pessoal entre Pedro Passos Coelho e Luís Montenegro, é mais ou menos conhecido que Pedro Passos Coelho não subscreverá todas as opções de Luís Montenegro. E desse ponto de vista, ele tem a noção absoluta de que onde quer que ele apareça, vai ter 300 microfones à frente, e se disser alguma coisa pode cair mal, se não disser nenhuma coisa pode cair pior. E, portanto, eu diria que aquilo não quer dizer, ninguém tivesse à espera que ele fosse fazer um discurso como fez ali o Nobleza, que aliás acho que não foi muito elegante na referência que fez. Quando disse que não tinha sido convidada, mas... Aliás, não tinha sido convidada, como ofereceu-se para lá ir, depois arranjaram um lugar para discursar. Quem vai discursar habitualmente tem uma... Quer dizer, ou põe o dedo no ar, ou enfim, não faço ideia como é que aquilo aconteceu. Mas, quer dizer, até ela fez uma boa intervenção, mas teve aquela parte que eu não gostei de ouvir. E acho que uma das coisas que vamos tentar perceber durante os próximos mês e meio, é quando e como vai aparecer Passos Coelho. Porque provavelmente ele vai aparecer, mas vai aparecer... Não creio que ele vá ficar completamente ausente da campanha, como eu creio que o Rui Rio vai ficar. Mas logo veremos o que é que vai acontecer desse ponto de vista. Não tenho nenhuma... Os antigos líderes às vezes apareciam só muito fugazmente. O PS era a tradição de quando desciam o Chiado, apareciam os antigos líderes. O PSD não tem essa tradição, portanto não estou a ver onde é que Pedro Passos Coelho possa aparecer. Mas, olha, eu não gosto de prever o futuro, mas eu apostaria que, em princípio, alguma coisa vai acontecer. Algum sinal vai vir, não sei como. Bem, portanto, não creio que aqui esteja coisas muito importantes, estes faits sejam muito importantes. Acho que, desse ponto de vista, até o regresso de Santana Lopes foi bom para Montenegro. Santana Lopes fez um discurso à Santana Lopes, bem feito, com algumas tiradas, até que se percebia que é mesmo a Santana Lopes, porque é espontâneo. Quando a nossa autora disse uma coisa qualquer, e eu já não me recordo exatamente da frase, mas a seguir disse, tal como Pedro Nuno Santos, e que era uma boca para um defeito de Pedro Nuno Santos, que levou a sala imediatamente a desfazer-se em aplausos, mas que é aquelas coisas espontâneas que poucos políticos são capazes de fazer. Ele é capaz. A maior parte do tempo que me recordo, sempre foi muito crítico de Santana Lopes, mas reconheço que ele tem algumas virtudes, e uma das virtudes que ele tem é uma pessoa com empatia quando fala, e que levanta as salas e que obriga. Portanto, desse ponto de vista, aquilo também isso correu bem. Tem coisas positivas, não é uma pessoa com ressentimentos, não é? E portanto acaba por, de alguma forma, eu acho que criar... Sim, é uma pessoa que tu podes chamar-lhe os nomes todos, e no dia seguinte estás a almoçar com ele e ele dá palmadinhas nas costas. Não é daqueles rancorosos, digamos assim. Para acabar, porque já me estou a demorar um bocadinho, só o seguinte: qual é o grande desafio agora, e que esse não está a ganho, e percebe-se que foi a tensão das declarações do fim de semana? O objetivo da AD é tentar demonstrar a muitos eleitores, e isso é sobretudo crítico nos distritos mais pequenos, a importância do voto útil. Portanto, não desperdiçar votos,
E no caso da relação entre a AD e o Chega, tentar que os eleitores que não querem mais um governo socialista, votem AD e não votem Chega. O discurso vai ser este. Portanto, Montenegro e Nuno Melo vão dizer, se querem ter a certeza que não há um governo do Partido Socialista, têm que dar a AD os votos suficientes para a AD ficar à frente do PS. O discurso de André Ventura vai dizer que o que importa é a maioria que houver no Parlamento e um governo com o Chega, ou com o apoio, com o Chega, ele diz, não é com o apoio do Chega, é com o Chega, será realmente um governo sem o Partido Socialista. E não está definido quem vai ter mais sucesso nestes dois discursos rivais e antagónicos. Eu creio que, do ponto de vista daquela discussão sobre o PSD vai ou não fazer um acordo com o Chega, pelo menos enquanto não acontecer nada nos Açores, se é que vai acontecer alguma coisa nos Açores, saiu um bocadinho do radar, mas o discurso, a questão do voto útil vai-se colocar daqui até 10 de março e provavelmente vai ser alimentado pelas sondagens, porque nas sondagens não creio, até pelo que eu expliquei há pouco relativamente à matemática eleitoral, não creio que seja muito fácil aparecer uma grande diferença entre os dois, entre o PS por um lado e a AD pelo outro, para um lado ou para o outro, não é? Portanto, vai ali vai ser uma eleição muito, muito aberta, até porque, e isso é outra convicção que eu tenho, vai haver muita gente que vai decidir o seu voto de tarde. Eu estou convencido que a maior parte das pessoas que vão fazê-lo se colocam digamos, no universo dos que não querem mais o governo do Partido Socialista e que estão a hesitar sobre qual é o melhor voto para chegar lá.